Guilherme, muito bom dia para todos os nossos queridos ouvintes aí da CBN Campinas. Tudo jóia por aí, apesar da Dom Pedro tá toda parada aí, como estava ouvindo? Eu tô longe da Dom Pedro, então tudo jóia pra mim, mas a gente tá perto aqui do Anel Viário, que tem reflexos, fica bem É, perto aqui da gente, o Anel Viário Magalhães Teixeira. Infelizmente, muita gente tendo problemas de trânsito ali nas rodovias pela manhã. Bom, e a ô gente. Guilherme, só Oi. tem um ponto que é positivo nisso tudo. Dá para ficar ligado na CBN acompanhando a Ah, gente. Então, um abraço para todo mundo que está na Dom Pedro aí ouvindo a é gente. o ponto positivo. O pessoal fica mais tempo com a gente, né? Já que muitos de nossos ouvintes nos ouvem no carro, no trânsito, enfim. A Exatamente. gente agradece aí por continuarem com a gente por um pouquinho mais de tempo hoje, embora seja um transtorno, né? Não chegar ao Não tenha dúvida. destino na hora certa, né? Enfim, Bruno, a gente tá num dia aqui bem nublado, deu uma esfriada. Hoje acho que é a primeira vez no ano que eu trouxe blusa aqui pro trabalho. Mas onde a coisa tá meio fria também é a Câmara de Campinas, que hoje a pauta tá bem tranquila. São alguns projetos na pauta, muitas homenagens, né? E os três, assim, que não são homenagens, são reestruturações envolvendo a prefeitura e secretarias. Por exemplo, um projeto aqui que vai em segunda discussão, de autoria do prefeito, cria 10 cargos para serem preenchidos via concurso público para economistas. Aí uma outra proposta também, segunda discussão da prefeitura, extingue 8 cargos comissionados existentes para criar outros 6 cargos diferentes, todos por comissão também na CETEC, com o objetivo de aperfeiçoar cargos e funções. E também ainda uma outra alteração aqui na estrutura da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, que visa a criação de 3 cargos de diretor de departamento, 15 de coordenador departamental e 64 funções gratificadas de chefia de setor, né? Esse aqui chamou atenção que são vários cargos, né, Bruno? Mas enfim, basicamente é isso que a gente tem, fora homenagens na Câmara hoje, o resto é tudo homenagem, proposta de cidadão. Ah, e tem mais uma aqui, criação de 20 cargos para arquiteto, 8 para engenheiro, 8 para técnico de agrimensura e 10 para técnico de edificações, esses também por concurso. Então, a boa notícia, Bruno, é que esses projetos foram aprovados. A gente deve ter novos concursos aí para a Prefeitura de Campinas, que é algo que o pessoal está sempre de olho. Por outro lado, a gente também tem outras propostas aqui para criarem vários cargos comissionados, né? É isso. Na verdade, os comissionados, se a gente for ver bem, vai diminuir, né? Porque a gente está saindo de 8 para 6. Então, em tese, você está extinguindo 8 para criar 6, Uhum. então você vai diminuir a quantidade de cargo comissionado. E que, na realidade, quando eu observo o projeto, viu, Guilherme, é muito mais uma adequação, pensando do ponto de vista da função a ser exercida ali dentro da prefeitura como um todo, que são todas funções muito próximas ali do gabinete do prefeito como um todo. Pelo menos essa é a percepção que se tem observando o projeto. Tem a criação de novos cargos também, que faz parte dessa lógica de tentar recompor a administração, que é obviamente um esforço necessário, né, Guilherme? Porque você tem profissionais que vão se aposentando e outros que têm que ser, obviamente, repostos aí de algum modo, e não só isso, algumas carreiras que são carreiras importantes e que cada vez mais você precisa ter na administração pública. É o cargo, por exemplo, do cargo de economista, né? Então, é o caso do cargo de economista. O cargo de economista que aparece aí como uma das possibilidades, né, para você dar essa turbinada, vamos dizer assim, na administração, tendo profissionais desse tipo. No governo federal, por exemplo, se teve uma carreira que se tornou muito comum, depois a Prefeitura de São Paulo fez concurso para isso, que era dentro do campo das políticas públicas, né, Guilherme? A fim de poder dar mais racionalidade, criar critérios cada vez mais objetivos, ter os profissionais ali formados e que deem conta de ajudar na execução das políticas públicas e a monitorar a qualidade do serviço público que está sendo prestado como um todo. Então é um esforço, na realidade, por parte do governo de Campinas de fazer a recomposição de cargos, repensar certas estruturas ali no que diz respeito a alguns cargos comissionados próximos ao executivo, inclusive, e também, ao mesmo tempo, poder fazer essas contratações. Óbvio que isso deve ser aprovado na Câmara como um todo, a não ser que se tenha algum grande questionamento a respeito de viabilidade, necessidade ou algo nesse sentido, o que não me parece, né? Volto a insistir naquele ponto. Acompanhando as sessões, a impressão que dá é que cada vez mais os vereadores não querem entrar em muitas polêmicas, né, Guilherme? Querem Uhum. ter uma vida mais tranquila, né, ao longo desse ano, até pensando nas eleições como um todo, mas tem uma outra questão que é interessante diante disso tudo, né? Obviamente o prefeito também lá na frente pode utilizar isso, né? O atual prefeito que vai se candidatar à reeleição pode utilizar isso como argumento para dizer, olha, também criamos cargos para concurso público, ou seja, não deixamos de cuidar da administração como um todo. Aí faz parte da narrativa política, né, Guilherme? Exatamente. Bom, se na Câmara tá tudo tranquilo, sem muitas polêmicas, já tudo que envolve Jair Messias Bolsonaro tem polêmica, né? A gente até chegou a comentar aqui ontem, hoje a gente pode aprofundar um pouco mais.
esse caso dos dias que ele dormiu, passou lá na embaixada da Hungria. Tem gente pedindo explicações, né, porque seria bem em meio a investigações em relação a ele, em relação à suposta tentativa de golpe de Estado. Enfim, é no mínimo estranho, né, Bruno? Mas o que você acha dessa situação toda? O Alexandre de Moraes tinha dado 48 horas para que ele se explicasse, e ele se explicou, disse ali que é normal, que ele mantém contato com algumas embaixadas para informar os governos da situação aqui no Brasil, obviamente informar segundo a ótica dele, né? Enfim, o que você achou dessa situação inusitada? A explicação não cola, né, Guilherme? O Alexandre de Moraes deu aí o prazo de 48 horas. Essa história, no mínimo, que naquela música do Legião, né? Festa estranha com gente esquisita, né? Então, assim, você tem uma festa que é bem estranha, né? Alguns indivíduos, no mínimo, esquisitos, e mesmo que você queira manter comunicação com outros países, com absoluto respeito em relação a todos os húngaros que estão no Brasil, enfim, ou quem estiver eventualmente nos ouvindo, mas você está numa embaixada húngara, então por que você está na embaixada húngara e não na embaixada alemã, ou não numa embaixada francesa, ou não em outra, em qualquer embaixada, né? Ou numa embaixada que você tem até mais adesão do ponto de vista da mensagem internacional que você quer transmitir. Enfim, essa história está mal contada, né, Guilherme? Acho que esse que é o ponto fundamental. A justiça deve avançar, ao meu juízo, para tentar ter explicações mais robustas, para tentar entender o que aconteceu. E o pior disso tudo, né, Guilherme, é a coincidência dos fatos, né, que foi logo após o evento da questão lá da retenção do passaporte como um todo, né? O que soou, obviamente, para as autoridades como algo esquisito, né? Por isso que o festa estranha com gente esquisita, né? Então, isso soou, no mínimo, esquisito, porque você vai para uma embaixada de um líder atual, né, de um governo, que a gente sabe que tem as características que tem, né? Ainda mais na Hungria, que é delicado, que é complexo, né? Enfim, então eu acho que, assim, de maneira geral, essa história tem que vir a público de modo mais esclarecedor, né? Acho que a justiça não vai parar por aí. E o ex-presidente, quando faz esse movimento, acaba fazendo mais um movimento que advoga muito mais contra ele do que a favor dele, né, Guilherme? E isso pode ter desdobramentos judiciais mais sérios, né? Inclusive, chegou a se aventar a possibilidade, alguns analistas já chegaram a comentar até nos grandes meios, inclusive na própria CBN, né, de poderia dar margem até uma prisão preventiva, eventualmente, né? Então é uma história complicada, assim. Acho que merece esclarecimento da justiça e que não é legal, não. Não foi bacana, não. Vamos aguardar o desenrolar. E amanhã a gente comenta aqui, Bruno, que a gente está acabando o tempo aqui do café. Essa mudança de postura do Itamaraty em relação à eleição na Venezuela, né? O Lula até tinha dado declarações ali pró-Maduro, agora o tom mudou, né? A gente pode falar mais desse assunto amanhã, né, Bruno? Não, perfeito. A gente fala um pouco mais, mas também é outro assunto extremamente delicado e o Itamaraty demorando demais, né, para dar um posicionamento, né, o governo como um todo, enfim, né, claudicante nesse sentido, mas amanhã a gente comenta com mais tranquilidade sobre isso. Exatamente. Obrigadão, viu, Bruno? Até amanhã, uma boa quarta-feira. Tá nublado por aí também? Tá chovendo, viu, Tá cara? Tá chovendo, né? chovendo. Tô aqui Aqui dentro não do carro, chegou ainda. mas tá chovendo também. Tá nubladão. Tá certo. É melhor ainda para um cafezinho. Valeu, Bruno. Até amanhã. Não tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida. Grande abraço, Guilherme. Abraço aos nossos queridos ouvintes aí e até amanhã. Valeu. E a gente recebe a informação aqui que o Ministério da Saúde vai atualizar, né, a lista de cidades que vão receber a vacina contra a dengue e foi incluída nessa lista, né, com mais 11 cidades ou regiões, a região metropolitana de Campinas, aqui em São Paulo, passam